Louvado e engrandecido é o nosso Deus. Amados irmãos em Cristo Jesus, porque podemos estar neste dia 22 de fevereiro de 2026 juntos para compartilharmos a palavra do Senhor e estarmos em união, em comunhão uns com os outros, porque isto é agradável ao nosso Deus. E somos gratos a Ele pela vida de cada um de vocês, pela oportunidade de estarmos juntos, e que Deus seja sempre louvado na vida de cada um de nós. E na, na vida de cada um de nós, através da vida de cada um de nós. Somos gratos a Ele por este privilégio e vamos orar ao nosso Deus para iniciarmos juntos. Louvado e engrandecido é o teu santo nome, ó Deus Criador, Deus Salvador, Deus Consolador, por esta oportunidade preciosa de estarmos alegres na tua presença, porque sabemos que o Senhor habita aonde dois ou mais estiverem reunidos, o Senhor está presente, e essas almas preciosas que estão conosco, aqueles que nos verão no dia futuro, o Senhor sabe e conhece de cada uma das nossas necessidades físicas, espirituais, emocionais e tudo aquilo que a cada um de nós necessita no nosso dia a dia. E agradecemos, Pai, por esta oportunidade santa. Pedimos a tua presença, pelo teu Espírito Santo, tocando em cada coração, através dos louvores, através da tua palavra preciosa. Aceita o nosso humilde louvor, atende a súplica de cada um desses que buscam a ti, ó Senhor, tanto neste momento como no dia futuro. Nós te agradecemos, ó Deus soberano, e te pedimos as tuas bênçãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, então, nosso tema é Sou Livre. Então, um tema que nós sabemos que nós, os cristãos, somos e podemos dizer que somos livres, mas nem todos podem dizer que são livres devido às condições. E essas condições nós temos no texto do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, escrito pelo apóstolo João, do capítulo 8 do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 8, versículo 31 ao 36. Aquele que puder acompanhar na sua Bíblia, por gentileza. Assim está escrito: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluias. Amém. Então, essa é a alegria do cristão, é a motivação do cristão de estarmos livres, porque aquele que foi liberto pelo sangue de Cristo Jesus, com certeza permanecerá livre da ação do pecado. E vamos então ver alguns fatos importantes sobre esses versículos. Hoje nós temos dois hinos da harpa cristã para louvar o Senhor, o hino de número 15 e o hino de número 375, mas não são hinos da harpa cristã das Assembleias de Deus, e sim do cantor cristão, um hinário que se encontra em grande quantidade no Brasil. Então, hino 15 do cantor cristão e o segundo, hino 375 do mesmo cantor cristão. Hino 15 do cantor cristão tem por título Exultai. 1, 2, 3. A Deus demos glória com grande fervor, seu Filho bendito por nós todos deu.
A graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real, foi assim que Jesus, morrendo seu sangue, por nós derramou. Herança nos céus com os santos em luz, comprou-nos Jesus, pois o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto no céu seu Filho bendito por nós todos deu. A crer nos convida tal rasgo de amor nos merecimentos do Filho de Deus. E quem, pois, confia no seu Salvador, vai vê-lo sentado na glória dos céus. Exultai, exultai, de todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto no céu seu Filho bendito por nós todos deu. Mais uma vez. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto no céu seu Filho bendito por nós todos deu. A Deus demos glória, porquanto no céu seu Filho bendito por nós todos deu. Mais uma vez. A Deus demos glória, porquanto no céu seu Filho bendito por nós todos deu. Graças a Deus. Então, ele entregou o seu único e amado Filho para toda a humanidade. Mas nem todos creem, por isso e muitos acabam perdendo esta preciosa e santa oportunidade da salvação que há em Cristo Jesus. Mas o Senhor Deus já demonstrou o seu imenso amor, entregando seu Filho amado, seu único e amado Filho, Jesus Cristo, em nosso. O segundo hino, então, da harpa cristã, do cantor cristão, o hino de número 375. Tem por título Segurança. 1, 2, 3. Vivo feliz, pois sou de Jesus, e já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor,
Rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti, e extasiado então me senti. Anjos descendo, trazendo os céus, ecos da excelsa glória de Deus. Canta minha alma, canta o Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. De novo. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Glória a Deus. Então, antes que eu me esqueça, eu lembrei no meio dos hinos, mas então esses dois hinos, eles são cantados na igreja japonesa. E como o nosso irmão Nishimura, ele sempre ouve os hinos em japonês, então eu falei, vamos louvar ao Senhor com dois hinos que ele tenha conhecimento, e nós podemos louvar em português. Então, foi por esta razão de louvarmos ao Senhor por dois hinos. Não que ele não mereça todo o louvor, toda a honra e toda a glória, em todo e qualquer idioma. Uhum. Agradeço ao Senhor por esta oportunidade que Ele nos dá de louvar no idioma aqui desta terra, para quem entende o idioma, porque existe também no idioma japonês. Então, sou grato a Deus por esta semana. O Senhor tem nos abençoado sem merecermos. Temos chegado até aqui, o Senhor guardou, protegeu, livrou a cada um de nós, aos nossos filhos, tem restaurado também a saúde plena da nossa nora, depois de uma pequena dificuldade de uma virose, mas o Senhor nos tem abençoado. E agradeço ao Senhor e que os irmãos permaneçam orando em nosso favor. Este é o desejo do nosso coração. Então vamos ouvir os queridos irmãos que estão conosco. Sempre tem uma palavra, um pedido de oração. Então, aqui. Irmão Carlos, primeiro. Paz do Senhor. E Deus abençoe a todos. Quero agradecer a Deus, né, por mais uma semana. Deus tem sido fiel, né, tem nos honrado. Tá no meu coração que a gente quer pedir muito, né? E a palavra de Deus diz: pedi, pedi, dar-se-vos-á. Será dada uma medida boa, sacudida, recalcada e transbordante, né? Mas nem sempre é aquilo que a gente quer, né? Em coisas supérfluas, coisas materiais. Mas Deus nos enche da sua glória e da sua graça,
no momento que nós precisamos. Então, nós temos que entender a palavra, né? Porque para as outras coisas que nós precisamos, trabalho, etc., a palavra de Deus diz o quê? Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Quero agradecer muito a Deus por esse encontro aqui, né? Por este culto. E por essa semana, livramentos, né? Meu filho teve livramentos de não ir trabalhar no carnaval, aconteceram coisas, né? E por todo o povo que necessita, né? Tá sedento de Jesus, né? Pelo nosso Brasil, assim como tem sempre um irmão que menciona, né? Pelos relacionamentos, né? E repreendendo a ação do inimigo na nossa vida. Esses são o meu agradecimento e meus pedidos. Amém? Amém. Agradecer pela semana, graças a Deus foi uma semana puxada, mas cheia de bênçãos, né? Cheia de livramento. Eu sempre, tipo, acho que a maioria de nós tem problemas no serviço com pessoas, né? A gente conhece uns abençoados que a gente fala, meu Deus, quero que seja feliz, mas bem longe de mim. E Deus atendeu meus pedidos. Realmente a minha esposa está no paraíso agora. Porque tinha umas víboras e Deus foi tirando uma a uma, tipo, um a um. E agora, finalmente, o ambiente de trabalho ficou leve, né? Sempre orando, não desejando mal para a pessoa, mas encontre o caminho dela, seja feliz, longe, que não faça mal para as pessoas ou que encontre a felicidade, porque geralmente as pessoas que mais machucam são aquelas que foram muito machucadas na vida. A gente só não sabe o porquê que elas são tão rancorosas com pessoas que não fizeram nada para elas, que entraram na vida delas pelo meio do caminho, mas eu sempre orei muito por essas pessoas e um a um tá saindo, né? Espero que seja bem feliz. Longe de mim, né? E quero pedir para aquele casal dos Estados Unidos, a entrevista de emprego que era para ser na sexta-feira, dia 20, foi adiada para segunda-feira. Deus tem algum motivo, talvez para preparar algo no coração do marido dela, né? Então, que Deus continue, né, trabalhando a paciência nele, que às vezes a gente precisa de paciência, a gente não sabe o que Deus planeja para cada um de nós. E agradecer a cada um de vocês que estão aqui, né, todos vocês, pela saúde, por tudo. Essa é só. Amém. Glória. A paz dos irmãos, Opa, é motivo de alegria estarmos aqui, né, novamente, para prestarmos nossas homenagens a Deus. Meu pedido continua sendo o mesmo, pelo serviço da Keiko, porque quinta-feira ela não conseguiu trabalhar, sexta-feira também não, então, para que Deus, amanhã vai ter ela vai estar conversando com os chefes, né, porque quinta e sexta ela não trabalhou. Vamos ver o que Deus tem preparado, né? Se Deus pôs ali é porque teve um motivo. Que nem eu falo para ela, não adianta a gente se desesperar, porque se Deus pôs ali é porque ele sabia que ia acontecer alguma coisa. Então a gente vai crendo na palavra e agradecer e pedir pela semana que vai ser adentrar, né? Esse é o meu pedido. só agradecer pela semana que você passou, né? Que Deus abençoe essa semana que vai entrar. E o pedido de oração, como o Anderson falou, né? O mesmo, pelo meu serviço. Não sei como é que vai ficar essa semana, né? O que eles vão decidir. Mas que Deus vai à frente, né? Boa noite, bom dia. Só. Hétero. 自分のことなんですけども、やっぱりちょっと疲れが出てきてるんで、この先どうなるかちょっとわからないんですけども、無理しないように考えながら、友達のことも友達でまたちょっと確認しなきゃいけないことがたくさんあるんで、そういう全部含んで、ちょっとお祈りを続けたいと思ってます。以上です。アメン。Bom dia, boa noite para todos. Então, meu esposo diz que está ultimamente, né, cansativo, né? Cansado, né? Para a idade, 71 anos, né? E ele também preocupa
preocupado com os amigos, né? Amigo dele, né? Que está doente. Os amigos, então pediu para continuar orando por eles. E ele também não sabe como vai ficar daqui para frente, ele vai continuar trabalhando, porque, né? Como vai ficar, mas eu gostaria que orasse, né? Pela saúde, pela força. A minha oração também é a mesma, né? Por ele, por amigo dele, pelos 2 amigos dele, né? E agradecendo por todas as coisas, né? E por todos. Amém. Amém. Amém, pastor, graça e paz. Pastor, realmente só para agradecer a Deus pela semana também. A semana foi bastante puxada, mas o Senhor foi à frente, o Senhor esteve comigo. Essa semana também promete ser bastante movimentada também, pedindo a Deus que esteja comigo, porque acho que eu vou fazer uma visitinha pro Carlos essa semana aí, na terça e na quarta-feira, lá em Totig. Então pedindo para que o Senhor abençoe. Provavelmente eu tenho que pernotar por aí, por conta da atividade deve ser bastante extensa durante esses 2 dias. Então pedindo para que o Senhor guarde a minha ida, a minha chegada, também os meus aqui em casa que devem ficar, Renata, Lucas e Débora. E é isso. Vocês sejam abençoados, levar a palavra de Deus a todos, né? E por esse momento de comunhão que estamos tendo com vocês e com Deus, né? E também pedir pelo nosso Cristo, o meu, da minha filha e do meu filho, que Deus esteja nos abençoando, protegendo. Amém. Amém. Irmão Sebastião. Amém. Graça e paz. Graça e paz, querido. Só gratidão a Deus, gratidão por esse frio gostoso, gratidão pelo ar que respiramos, pelo fôlego de vida, pela oportunidade que Ele está dando não só para mim, mas para todos nós que somos descendentes. Amém. E para aqueles que não são descendentes estarem aqui, ter a oportunidade de estar trabalhando, estar com saúde, já é um motivo para estar glorificando a Deus. Aleluia. E agradecer a Deus pelo que Ele fez, o que Ele faz e o que Ele ainda vai fazer nas nossas vidas. E o pedido de oração é que Deus venha estar, como minha esposa falou, né, que Deus venha estar abençoando o ministério, não só esse ministério que nós estamos participando online, mas a todos os ministérios que estão acerca do mundo todo, que estão passando por dificuldades, que Deus venha estar amparando, acampando seus anjos ao redor de toda a sua liderança, que Ele venha estar protegendo a todos nós, e agradecer por tudo que Deus tem feito, maravilha nas nossas vidas. Muito obrigado. Deus abençoe, irmão Sebastião. Família. Samuel, está aí? Samuel, só mesmo para proteger a gente mesmo, cuidar da gente, como sempre cuidou. Amém. Ficar com a gente, né? Amém. Deus Amém. Irmão Samuel, família do nosso irmão Sebastião. Mais alguém está aí? Não. Ok. Irmã Luzinete, por gentileza. Nosso pedido de oração. Senhor, Senhor agradecer Jesus. a Deus por mais uma semana, né, que a gente está cultuando, dando a primícia para o Senhor aqui no Brasil. Amém. E aí vocês já finalizando com esse dia, né, e pedir pelos meus pais, continuar pedindo, né, e também pelo Rafael, agradecendo a Deus pelos exames dele que deram tudo bem, esses últimos exames, para a glória do Senhor, continuar pedindo pela saúde dele e pelo nosso país. Deus abençoe. Amém. Louvado e engrandecido é o nosso Deus, que tem nos abençoado em todas as nossas necessidades. Então, somos e devemos ser reconhecedores de que o Senhor tem abençoado constantemente, abundantemente, ricamente, poderosamente a cada um daqueles que amam a palavra do Senhor e aguardam a vinda do Senhor Jesus. Irmã Mieco, também, por gentileza. Também só temos que agradecer a Deus por todos, né?
E pela nossa nora, principalmente, que recupera dessa virose, tentar fazer o seu trabalho, graças a Deus, a família não foi contaminada, graças a Deus. Aleluia. Né? E peço oração especial à família Vieira, Brasil, né? Irmãos em Cristo. Cristo, né? Então, nossos irmãos em Cristo em todas as partes do mundo que necessitam das nossas orações, assim como nós necessitamos das orações dele. Aqueles irmãos que nos veem na internet, que nos estão nesse momento nos vendo, expressem ao Senhor o vosso pedido de oração, porque ele é fiel e justo, para não desamparar, para não abandonar. Também somos gratos a Deus e pedimos as vossas orações em favor do culto das irmãs, às quartas-feiras, às 8 horas da manhã, horário do Japão, e às terças-feiras à noite, às 20 horas, horário do Brasil. Que o Senhor esteja continuamente abençoando como tem abençoado. Não são todas que podem participar nesse horário, mas agradecemos a todas as irmãs que têm dedicado o seu tempo a fazer a obra do Senhor juntamente com a irmã Mia. Então, vamos todos juntos, cada um agradecer e pedir a presença do Senhor em cada um desses pedidos. O louvado e engrandecido o nosso Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O Senhor tem abençoado, restaurado, renovado a saúde e as forças dos teus servos em todo o mundo. Nós sabemos e somos testemunhas que o Senhor é Deus fiel, Deus benigno, Deus longânimo, Deus maravilhoso, justo, santo e bom. Tem abençoado também a Areiko, a nossa nora, filha do nosso, esposa do nosso filho Daniel, que o Senhor tem abençoado, ó Deus justo, santo e bom. Mas não somente ela, o seu lar, a sua família, aos familiares dela, aos irmãos da igreja em Sugita, que o Senhor continue abençoando por amor de Cristo Jesus. Também aos irmãos da igreja Shinohara, que estivemos congregando hoje, que o Senhor ali esteja abençoando a cada um deles. Aos nossos irmãos em Cristo, a todos aqueles que nos veem pela internet, que o Senhor com certeza se alegre em abençoá-los aonde estiverem, através deste pequeno e humilde trabalho ao qual o Senhor tem nos concedido para fazê-lo, e fazemos com alegria. Capacita-nos, ó Senhor meu Deus, a capacitar cada um dos teus servos para a boa obra. Ao nosso irmão Carlos, a irmã Harumi, que o Senhor ali os tem abençoado, tem guardado, protegido seu local de trabalho, aos filhos, aos familiares de cada um deles. Permanece com eles, ó Deus justo santo, e por misericórdia ouve e atende a súplica deste casal que busca ao Senhor e que tem se dedicado à tua obra. No nome de Cristo Jesus, ao nosso irmão Anderson, a nossa irmã Keiko, seu local de trabalho, ó Senhor, que o Senhor dará uma solução e nós vamos ouvir da irmã Keiko que o Senhor tem feito na vida e por amor de Cristo Jesus na vida deste casal. Permanece com eles também, que servem a Ti com alegria, buscando cada vez mais estar próximos de Ti, e nós Te louvamos, Te agradecemos por este casal. O nosso irmão Nishimura, que busca a presença do Senhor em favor do seu amigo, que o Senhor esteja ali restaurando, renovando, restabelecendo, se assim é o melhor para aquela vida, para aquele lar, para aquela família, que o Senhor esteja ali alegrando aqueles corações que não concedem uma atualização das atividades que eles fazem, Pai, mas que o nosso irmão Nishimura pede e intercede em favor deles, nós sabemos, assim como a minha cunhada, ao Senhor, ao qual o Senhor tem abençoado. Também dá saúde e forças ao nosso irmão, à nossa irmã, para que permaneça trabalhando, Senhor, apesar da temperatura, apesar das dificuldades, que o Senhor conceda esta vitória a este casal. O nosso irmão Melvin Santana, a sua esposa, a irmã Renata, a sua filha Débora, seu filho Lucas, cada um deles possam estar continuamente na tua presença. O Senhor os tem abençoado, temos visto e ouvido que o Senhor tem operado nessas vidas. Estende as tuas bênçãos ao ir e o voltar do nosso irmão Melvin ao seu local de trabalho distante, em outro estado. O Senhor ali esteja guardando, protegendo, livrando,
e concedendo a vitória, dando sabedoria, discernimento, entendimento, compreensão em todas as coisas, assim como a cada um de nós, Senhor meu Deus e Pai. Igualmente, continua abençoando ao nosso irmão Sebastião, ao seu lar, à sua família, à sua esposa, a irmã Leia, todos os passos desse casal, o local de trabalho, o ir, o estar e o voltar, igualmente ao Samuel, a Raíssa e aos demais familiares do nosso irmão Sebastião. Agradecidos são, Senhor, por tua presença. Continua conosco, continua com a irmã Luzinete, ao seu lar, ao seu esposo, Alexandre Bonetti, aos seus filhos, em cada uma das suas decisões, que o Senhor esteja na direção, guiando, guardando e protegendo. A nossa irmã, que já pela manhã tem se dedicado a ouvir a tua palavra, a estar conosco, não medindo esforços, o Senhor a recompense abundantemente aos seus filhos, aos seus familiares todos, ao Senhor, continua a estar conosco. Pelos nossos irmãos e servos da obra do Senhor em Cristo Jesus, da família Vieira, que o Senhor ali esteja abençoando aos nossos queridos irmãos, todos eles, Senhor, que no nosso coração nós agradecemos a Ti pela vida de esses irmãos, assim como pelos familiares deles, pelos familiares daqueles que têm dificuldades, ó Senhor meu Deus e Pai, enfrentam dificuldades, mas o Senhor, nós sabemos que o Senhor estará com eles, porque tem permanecido com eles, para que tomem decisões acertadas debaixo da direção do Teu Espírito Santo. A cada um de nós, ó Senhor meu Pai, que fez aqui e mencionou um pedido de oração, o Senhor esteja respondendo por Tua graça e Teu favor. Aos nossos irmãos na internet também, nós te agradecemos e te pedimos as Tuas copiosas bênçãos em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, hoje nós temos alguns aniversariantes do mês, hoje o último domingo do mês, mas tem alguma, irmã querida? Pai da Roma veio a falecer mesmo. Tem minha irmã. É a primeira. 1º de fevereiro. Iniciei. Iene. Irmão do Mel. Irmão do meu. Santana. Alô? Oh, um pouquinho mais. Vai. Oi. Agora. João Pedro. Amém. Muito grato. Né? Amém. Então, esses aniversariantes aqui mencionados, pode mencionar o nome, por gentileza? O pai da Raul Faleceu. José, né? José Tarcísio. José Tarcísio. É José, mas nem costuma vai de José. Luciano, né? A esposa participa do culto do Senhor, assim. Ok. Vamos orar. Ó Senhor Jesus e Deus amado, a cada um desses, que o Senhor tem permitido mais um ano de vida, neste dia, neste mês de fevereiro, nós louvamos a Ti e agradecemos a Ti. Também te pedimos as Tuas copiosas bênçãos para cada um deles. Não sabemos onde estão, onde possam estar. Nós te louvamos, te bendizemos e te agradecemos. Permanece com eles, assim como permanece com cada um dos Teus servos. Te agradecemos por esta misericórdia que tem demonstrado a cada um de nós também, e o Senhor tem nos concedido mais uma semana de bênção. No nome santo de Cristo Jesus, Teu Filho amado, nós te louvamos e te agradecemos, Pai. Amém. Muito gratos. O Senhor tem concedido mais um mês, mais alguns completando mais um ano de vida, que é
realmente uma preciosidade, porque o Senhor tem nos livrado grandemente, principalmente no nosso querido país e em outros países, devido às dificuldades que cada país enfrenta. Cada país tem um tipo de dificuldade ou vários tipos de dificuldades diferentes de outros. Um em todas as partes do mundo, a nossa irmã Bianca não pode estar conosco, e demais irmãos que o Senhor ali tem abençoado. Então, o nosso tema hoje, a nossa meditação, no texto de João, capítulo 8, do versículo 31 ao 37, ele nos fala de algo que nós, todos os cristãos, ou quase todos, sabemos que ele diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem, nós sabemos que nós, como brasileiros, não estou falando brasileiros que moram aqui nesse país, brasileiros. Então, nós brasileiros temos certos direitos e certas liberdades que cidadãos de outros países não possuem. Eu creio que você tem que concordar comigo que existe esse fato, que é uma realidade. Por exemplo, nós como brasileiros somos livres para crer naquilo que quisermos. Então, nós sabemos que não tem 100% são cristãos, muito pelo contrário. Então, existem diferentes crenças, até sem crenças. Tá? Então, nós temos essa oportunidade de confiar, crer e confiar no Deus verdadeiro. E outro em deuses falsos. Essa é uma possibilidade livre no nosso país. Nós podemos carregar nas mãos a Bíblia Sagrada. Você que mora no Brasil, não pense que em todo lugar é semelhante. Existem lugares que você não pode nem adquirir, quanto mais carregar uma Bíblia livremente na rua em suas mãos. Um motivo para agradecermos a Deus. Podemos também orar em nome do Senhor Jesus e servi-lo livremente. Eu creio que não há nenhum impedimento para orarmos onde quer que estejamos e agradecermos ao Senhor e orarmos em nome do Senhor Jesus e não em nome de outro. E ainda servi-lo ao Senhor livremente, sem nenhum impedimento. Existem países que nós sabemos, sem mencionar nenhum, mas todos estão cientes que existem países que você não pode servir ao Senhor, não pode nem mencionar o nome do Senhor. Então, isso já é motivo de agradecermos por esta liberdade que o Senhor tem dado aos brasileiros. Mas muitos brasileiros não são livres, mesmo desfrutando de todos os direitos dados aos cidadãos brasileiros. Não somente esses que eu falei. Existe uma infinidade, ou um número quase infinito de oportunidades, de direitos que são dados aos cidadãos brasileiros. Mas muitos não são livres. Por quê? Eles não são livres eles são livres socialmente, mas são presos espiritualmente. Socialmente ele pode fazer o que ele quiser com a vida dele, mas esses que gostam e querem fazer o que querem da sua vida, na verdade eles são presos espiritualmente, ainda que eles se sintam livres socialmente. Então, aqui nestes versículos, o Senhor Jesus está falando a um grupo de pessoas que pensavam que eram totalmente livres. Estavam se dirigindo ao seu povo, aos judeus. Mas ele afirma que essas pessoas não eram totalmente livres, e sim eram escravos do pecado. E o Senhor Jesus fala que ele tem poder para verdadeiramente libertar o homem do pecado. E isso nós cremos e podemos conclamar e podemos proclamar com inteireza de certeza de coração que somente o Senhor Jesus pode libertar o homem do pecado.
Homem não liberta homem, mulher não liberta homem, homem não liberta mulher do pecado. Não, somente o Senhor Jesus que vai transformar o coração do pecador. Então, no versículo 32, nós podemos ver que a fonte da nossa liberdade está na verdade completa que há em Jesus Cristo e na sua palavra. Então, a verdade que é proclamada pela Bíblia é ela quem vai trazer a liberdade para o pecador. Se eu falar para o pecador algo que não é da palavra de Deus, isso não vai trazer liberdade para ele nunca. Então, a fonte da liberdade de todo cristão verdadeiro está em Cristo Jesus e na sua santa palavra, que é a nossa Bíblia Sagrada. Então, aqueles que conhecem a Deus glorificam o seu nome e lhe rendem graças, por quê? Porque nós temos as Sagradas Escrituras. Então, ainda que ela seja na forma de um livro, ainda que ela seja na forma de uma escrita através de um aparelho eletrônico, e não a nossa tradicional e preciosa palavra de Deus escrita em um livro. Mas todos aqueles conhecedores de Deus devem e devemos nós, que estamos incluídos, glorificar o seu nome e dar graças a Deus porque nós termos essa oportunidade de ter a Bíblia Sagrada, as Escrituras. Aqui nós desejamos comprar algumas vezes, nós desejamos comprar Bíblia em português, mas não encontramos. Ou adquirir de alguma forma Bíblia em português. Existe em japonês e existe em inglês e o mais próximo dos latinos, a Bíblia em espanhol. Então, existe essa possibilidade. Mas eu não creio que em outros idiomas possam ser encontradas. O que não é o nosso caso, porque não sabemos outros idiomas. Mas nós podemos, então, ter essas Sagradas Escrituras em nossas mãos e caminhar com elas livremente onde quer que formos neste país. Então, a verdade sobre o Senhor Jesus também é revelada ao pecador pelo Espírito Santo. Então, a verdade que vem do Senhor Jesus, quem é realmente o Senhor Jesus, só pode ser revelada pelo Espírito Santo, que abre os olhos dos cegos e os guia para a sua maravilhosa luz. Então, não sou eu, não é ninguém que pode, mais uma vez, abrir os olhos dos cegos. Nós podemos indicar o caminho para pessoas que estão no pecado, perdidas no pecado. Mas quem vai abrir os olhos ou os olhos espirituais é o Espírito Santo, que vai falar àquele coração. E essa pessoa terá a oportunidade de ser transformada. Um texto que nos garante isso está no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13. Não capítulo 8, mas capítulo 16 de João. Assim está escrito, João 16, 13. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, então o detalhe, Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Então é ele. Ele é o detentor da verdade absoluta, e ele distribui e dá esses dons para aqueles que confiam no Senhor. Então, o Espírito Santo que habita em você e em mim. Continuando a leitura, porque não falará de si mesmo. E a mesma coisa eu e você que proclama o Evangelho. Não fale de si mesmo. Porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, porque eu deixei de fazer aquilo. Isso é interessante em algumas situações, mas para pregar o Evangelho, o Senhor fez isso, o Senhor faz isso, o Senhor fez aquilo, o Senhor fará aquilo. Então,
O Espírito de verdade guiará todos que confiam nele em toda a verdade, porque ele não falará de si mesmo, mas, continuando a leitura, mas dirá tudo o que tiver ouvido, vos anunciará o que há de vir. Então, é o Espírito Santo em que nós habita. Ele é que deve ser o nosso orientador, o nosso intercessor, o nosso intermediador entre você e aquela pessoa que está à sua frente, conversando, que você quer que ela venha a Cristo de qualquer forma. No versículo 36, que nós lemos, a liberdade, este versículo nos diz que a liberdade que o Senhor Jesus nos dá é tão completa que apaga o nosso pecado. Apaga o nosso pecado. Por quê? Em um outro versículo está escrito: e dos vossos pecados, não me lembrarei mais. Então, ele apaga o nosso pecado. Não significa que é para sair pecando. Isso não dá o direito a eu, nem você, nem ninguém sair pecando. Semana que vem ele já apagou, ele já não lembra mais. Não é isso que está escrito aqui. Então, ele apaga o nosso pecado. Essa liberdade que o Senhor Jesus nos traz. Ele também perdoa todos os nossos pecados e nos torna totalmente e eternamente livres nele. Não é livres separado dele. Verdadeiramente sereis livres. Ele está dizendo aos judeus. Mas nós, que não somos judeus, nem por isso, nós também somos totalmente e eternamente livres do pecado nele, através dele, por ele. Então, não é livres para praticar aquilo que não agrada a Deus. Eu sou livre por causa dele e tudo através dele. E graças a Deus pela liberdade que desfrutamos em Cristo Jesus. Devemos agradecer a Deus, sim. Vamos ser gratos a Deus, porque nós temos essa liberdade. Liberdade de quê? De fazer aquilo que não agrada a Deus? Não, essa liberdade não está incluída. Nós temos a liberdade que vem de Cristo Jesus. Então, desfrutamos da liberdade que há nele. E ela vem até você e você pode desfrutar, e eu também. Nós fomos, por ele e através dele, do Senhor Jesus, libertados da ira de Deus. A ira de Deus vem sobre o quê? Ou sobre quem? A ira de Deus vem sobre todo aquele que comete pecado. Pecado é uma ofensa a Deus. Então, isso leva à sua justa justiça sobre o pecado. Então, o Senhor Jesus, na sua liberdade que ele concede a nós, de estarmos livres e libertados e libertos da ira de Deus. Nós também fomos libertados e estamos livres da condenação eterna. Esta condenação eterna é o resultado da justa justiça de Deus aplicada sobre o pecado, que eu e você talvez praticamos. Somos livres da condenação, somos livres da morte eterna e do inferno. Então, a morte eterna é a morte que nos separará de Deus para sempre. A morte física não nos separa de Deus para sempre. Muito pelo contrário, a nossa alma, o nosso espírito volta para Deus que o deu. Então, só o corpo, e o corpo sem alma, sem espírito, nada é. É uma coisa morta. Com certeza. Então, nós fomos
libertados do poder do pecado e do poder de Satanás. Todos aqueles que aceitaram a Cristo Jesus, que reconhecem o seu sacrifício em nosso lugar na cruz do Calvário. Então, como nós fomos libertados do poder do pecado, não é que eu fui libertado de pecar, é do poder do pecado, porque o pecado exerce um poder sobre o pecador. De quem? Do pecador que gosta e se alegra de andar no pecado. Não daquele que procura se afastar do pecado. Então, nós fomos libertados desse poder do pecado, porque Cristo Jesus e o seu Espírito Santo nos conduz, nos impulsiona a se afastar do pecado. E do poder de Satanás, porque Satanás tem poder sobre os seus súditos, os seus escravos. Portanto, nós temos agora uma liberdade plena, completa e ainda eterna. Então, ela é totalmente possível a todo aquele que nele crê. Ela é eterna, para a vida eterna, porque está escrito no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 2, que nos garante também e nos dá mais esta certeza. Romanos, capítulo 8, versículo 2, está escrito: bem conhecido dos irmãos queridos, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então, a lei, que é o salário do pecado, é a morte. Esta é uma lei. Então, fui pecador, continuo sendo pecador, mas não dominado pelo pecado. Não podemos esquecer isso. Aceitou Cristo Jesus, não vai pecar mais. Isso não tem na palavra de Deus, eu nunca li. Se tem, eu nunca li. Então, aceitou a Cristo Jesus vai lhe dar o Espírito de vida que há em Cristo Jesus. E o Espírito de vida vai me livrar da lei do pecado e da morte. Da morte qual? Física. Então aceitou Cristo, não vai morrer mais. Também não está escrito isso. Está escrito que você vai ser livre da lei do pecado, da culpa do pecado, da lei que diz que o pecado é maligno e tem que ter uma recompensa, e é a morte. E esta morte, então, não será permitida àqueles que confiam no Senhor Jesus Cristo e tenham como Senhor e Salvador. Então, esta morte que ele está se referindo aqui, em Romanos capítulo 8, versículo 2, é a morte eterna. Então, não teremos a separação eterna do nosso Criador. Aleluias. Amém. Então, a verdadeira liberdade que o Senhor Jesus nos traz é uma liberdade integral. Integral, ou seja, que abrange o nosso corpo, alma e espírito. Então, essa liberdade, mais uma vez, não é para fazer aquilo que o meu espírito deseja. Eu não vou ser mais controlado pelo meu espírito. Toda vez que eu sou controlado pelo meu espírito, isso aí acontece na nossa vida, pelo menos na minha, só dá coisa errada. Então eu não posso deixar-me ser controlado pelo meu espírito, mas pelo Espírito do Senhor. Então, essa liberdade que ele nos dá abrange o nosso espírito, alma e o corpo. E o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, devemos ter liberdade com o nosso corpo, mas para fazer aquilo que agrada ao Senhor. Então, é uma liberdade que nos permite viver em comunhão com Deus. O Senhor Jesus nos deu o quê? A salvação
e a vida eterna, e sermos chamados filhos do Deus Altíssimo para viver em comunhão com Deus. E, através dessa comunhão, experimentar a paz e termos alegria e amor. Então, tudo isso advém do quê? Do Senhor Jesus. Verdadeiramente sereis livres. E verdadeiramente nós somos livres. Então, uma liberdade que nos garante alegria, amor e paz. Uma liberdade para viver de acordo com os propósitos de Deus para nós. Não é para eu fazer o que o meu espírito quer que eu faça. Muito pelo contrário, eu sempre tenho que ir para o lado oposto. Então, essa liberdade para cumprir os propósitos de Deus para a minha vida, para a nossa vida. Ele vai nos capacitando. Então, vamos viver essa liberdade com gratidão ao Senhor, servindo a Deus e ao próximo com alegria e amor. Esta é a liberdade que Ele nos dá, de servir ao Senhor com gratidão, não murmurando, reclamando, o Senhor não está vendo, olha o sufoco que eu estou passando. Não, Ele sabe. Nós ouvimos hoje irmão que agradece ao Deus, sabendo que a esposa passa por dificuldades, e a esposa também agradece. Então devemos ser gratos a Deus em todas as situações. Então vamos andar na verdade e assim permanecer no Senhor. Se andamos na verdade e permanecemos no Senhor, nós poderemos dar fruto para a glória de Deus Pai. Caso contrário, o fruto não será possível. Bom, andar na verdade é o melhor. E para andar na verdade, nós temos toda a liberdade do Senhor Jesus. No versículo 32 ao 34, no conhecimento humano existem muitas coisas que são verdades. Isso é fato. Mas, então, muitas coisas nós sabemos que é verdade no mundo atual, e grandes descobertas, principalmente. Mas só existe uma verdade que pode tornar o homem livre do pecado, da destruição e do domínio de Satanás. E qual é essa verdade? Essa é a verdade de Jesus Cristo encontrada na Bíblia Sagrada, que eu já disse há alguns minutos atrás. Então, essa verdade, e somente essa verdade, liberta o homem do vício do pecado. Então, só essa é a liberdade, não só que nos torna livre do pecado, da destruição e do domínio de Satanás. Essa verdade, encontrada na Bíblia Sagrada, sim, somente o Senhor Jesus tem o poder de destruir o poder e o domínio de Satanás, do pecado, na vida do homem. Então, Satanás tem poder e o pecado tem poder. Não pense que o pecado não tem poder. Ele vicia. Ele é algo viciante. No versículo 36, pessoas não salvas são escravas do pecado, da impureza e de Satanás. Nós podemos observar isso. Os verdadeiros cristãos, na verdade, são salvos pela graça, dirigidos pelo Espírito Santo. Então, esses são livres da imoralidade e do poder de Satanás. Então, quando enfrentamos o pecado, nós temos o poder do Espírito Santo que nos capacita a fazer a vontade de Deus e não da nossa carne. Sem o Espírito Santo, como nós dizemos, está na carne, pura carne. Sim, porque não tem o Espírito Santo. Então, com certeza vai fazer algo, muitas vezes, não todas, mas vai fazer algo que não agrada ao Senhor. Então, esse é um sinal de que nós somos salvos, pois tivemos uma regeneração espiritual por meio do Espírito Santo, que nos foi dado por Cristo Jesus, e que habita
em nós. Esta é uma garantia da palavra de Deus. Portanto, podemos concluir que, em Jesus Cristo, os escravos são libertados. O cativeiro do pecado é quebrado e destruído para sempre. As chamas do inferno são extintas, não serve para cristão. A fúria da ira divina é aplacada. Não é aplicada sobre você e eu, por quê? Porque já foi aplicada sobre Cristo Jesus na cruz do Calvário, porque ele tomou sobre si, sem pecado, se fez pecado em nosso lugar. Então, quando Jesus Cristo disse, por que me abandonaste? Deus não tinha abandonado, mas ele tinha recebido aquilo que você e eu merecia, e ele tomou sobre si. Então, essa fúria do nosso Deus já é aplacada, porque foi aplicada em Cristo Jesus. E em Jesus Cristo, somente nele existe a verdadeira vida e a real liberdade. Não há outra. Então, vamos louvá-lo e engrandecê-lo por ter nos libertado. Em todo o tempo, nós devemos agradecer, ser gratos a Deus e dizer, Senhor, nós somos gratos a Ti, porque podemos ter a liberdade que nenhum outro lugar há. Não existe igreja, não existe religião, não existe lugar nenhum, nem homem, nem mulher, que tem esse poder de dar a liberdade e o livramento do pecado ao pecador. Mas todo aquele que tem a palavra de Deus, aquele que aplica a palavra de Deus e apresenta a palavra de Deus para o pecador. Então, esse tem a real e verdadeira liberdade, porque ela vem da palavra de Cristo e do sacrifício de Cristo Jesus em nosso favor. Então, vamos louvá-lo e agradecê-lo sempre por ter nos libertado e somos gratos a Deus por esta tão preciosa salvação. Vamos orar, queridos irmãos. Senhor Deus e Pai, nosso Deus e nosso Pai, essa salvação chegou até esses teus filhos, que estão neste momento, que nos veem neste momento através da internet. Ó Pai amoroso, nós sabemos que Tu és Deus grandioso, benigno e bondoso, que concedeu o Teu Filho amado, e somente nele há a liberdade para fazer a Tua vontade santa. O Teu direcionamento, Senhor, chegou até nós pelo Teu Espírito Santo e nos deu essa certeza de que fomos libertos do pecado, do poder de Satanás, fomos libertos da morte eterna, fomos libertos do inferno e podemos desfrutar da vida que há em Cristo Jesus, nosso Senhor. Te louvamos, te bendizemos, te agradecemos, Pai, por mais essa semana que se inicia, e que o Senhor seja com cada um dos teus servos, dos teus santos, do teu filho, do teu povo, aonde estiverem, guardando-os, protegendo e livrando de todo perigo e todo mal, e concedendo o discernimento para permanecermos nos teus caminhos. É no nome de Cristo Jesus, Pai amado, que nós te agradecemos e te pedimos a tua presença. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus Pai e a comunhão no Espírito Santo seja com todos nós, desde agora e para sempre. Louvado e engrandecido é o nosso Deus na vida de todos nós. Deus vos abençoe, meus irmãos queridos, e guarde em nome do Senhor Jesus. Amém.